Carta de Paulo, capítulo de número 11 e o versículo de número 23. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero louvar a Deus por uma vez mais poder voltar a essa casa de oração e poder compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que caia sobre nós o seu temor e o temor da sua santa palavra. Eu quero bem dizer a Deus pela vida do pastor de vocês, o pastor dessa igreja, o pastor Zalmi. Primeiro, por mais uma oportunidade confiada a mim para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje, excepcionalmente, no segundo domingo de junho, comumente é comemorado nas igrejas evangélicas do Brasil o Dia do Pastor. E eu queria muito louvar a Deus pela vida do pastor Zalmi nesse momento, um pouquinho também desse jovem pastor calouro, que hoje tem a oportunidade de pregar para vocês, mas eu sinto, ainda jovem, o peso da atividade pastoral, o peso da função pastoral, e olha que eu ainda não tive a experiência de pastorear um rebanho, de pastorear uma igreja, e eu sei o quanto isso é difícil. E eu queria muito, irmão, muito que vocês cobrissem a família do pastor de vocês com oração. Geralmente tem sobre ele o peso de interceder, de cobrir a igreja com a oração, mas os nossos pastores também precisam, irmão, as famílias dos nossos pastores também precisam. Então eu queria que você hoje saísse daqui com esse compromisso de hoje eu vou orar pela vida do meu pastor, eu vou estar pedindo Deus bênção e para que Deus possa guardar a família do nosso pastor. E eu queria, não falei nada com ele, que vocês dessem um aplauso a Deus pela vida do pastor. Deus abençoe, a todos os pastores dessa igreja, Deus abençoe cada um de vocês, e aqueles que também aspiram ao ministério pastoral, pode vir, tem espaço, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Eu não sou daqueles que diriam assim, pessoal, não desejam isso. Não, se o próprio Paulo disse que aquele que almeja o episcopado excelente coisa deseja, quem sou eu para dizer que não? Não, pelo amor de Deus, o reino precisa, e que Deus te capacite, te prepare, para que a gente possa servir com propriedade no reino de Deus. Vale mais uma vez até aqui? Amém. Hoje eu vim acompanhando a minha esposa de novo, mas dessa vez vim com toda a família. Está aí a Noemizinha, de 9 meses, que vai fazer agora essa semana, e o Estevão, que já está por aí, já foi para a salinha, né? Crente, é isso aí. Capítulo de número 11, verso de número 23. Se você achou, diga, eu achei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Repita após mim assim, até que ele venha. Só mais uma vez, até que ele venha. Só até aqui e a gente dá o play, o start. Bom, vocês sabem que Paulo não participou da última ceia do Senhor, a ceia do Senhor com seus 12 discípulos, o Judas está incluído. Paulo não participou. Paulo ainda era um jovem fanático fariseu, estudante de teologia, desequilibrado pela compulsão da religião do seu tempo, e não participou de um momento como esse. Portanto, essa memória que Paulo descreve para a igreja de Corinto é uma memória terceirizada, E o texto diz para nós, já no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Fica uma pergunta que a gente precisa dizer ela aqui. Será que foi o Senhor Jesus quem disse para Paulo todos os acontecimentos, às vésperas da sua execução, ou seja, do seu martírio, da sua expiação, para perdoar o pecado de toda a humanidade? Se discute isso na teologia. É bem provável que Paulo tenha dito que recebeu do Senhor, mas por intermédio de um apóstolo. Ele diz assim, eu recebi do Senhor o que também estou dizendo para vocês acerca da Santa Ceia. Pergunta, será que foi Jesus mesmo que disse para ele, Paulo, na noite de quinta-feira, eu fiz uma reunião com os meus discípulos, ali foi apontado um traidor. Se pergunta isso ainda hoje na disciplina chamada teologia. Geralmente dão a resposta de que pode ter sido o apóstolo Pedro quem deu todo o relatório para Paulo
acerca do que aconteceu na noite de quinta-feira. Você sabe que Jesus foi crucificado na manhã de sexta-feira. Diante disso, Paulo passou um tempo lá em Jerusalém, 15 dias Paulo passou em Jerusalém. Ele não foi lá para fazer um piquenique ou para poder perguntar nome e sobrenome de Pedro, não. Ele foi lá a Jerusalém porque ele queria informações históricas acerca de Jesus de Nazaré, já que o que ele tinha até o presente momento era apenas a experiência da conversão dele que marcou lá na estrada de Damasco, entrando para Damasco. Diante disso, Paulo vai até Jerusalém, permanece um tempo em Jerusalém, e lá ele deve muito provavelmente ter ouvido o relato da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que nós vamos falar aqui agora, ela passa por uma espécie de sedimentação teológica a partir do apóstolo Paulo. Por quê, pessoal? Porque não é possível ver os outros apóstolos falando alguma coisa a respeito da ceia do Senhor. Você não vê Tiago falando disso, você não vê Pedro falando disso, e curiosamente vai um dado importante. Então Paulo foi aquele que não presenciou a mesa com os 12 na noite de quinta-feira, mas foi o único apóstolo que deu um relatório, e hoje quando a gente fala da ceia do Senhor, a gente sempre lê o texto de 1 Coríntios, ou seja, é o texto de Paulo. Diante disso, revela para nós como a ceia do Senhor é importante para Paulo, a tal ponto dele tentar instruir uma igreja grega, a igreja de Corinto, na província da Acaia, a atual Grécia, a como realizar dignamente a ceia do Senhor. Bom, quando a gente fala dignamente na ceia do Senhor, a gente toca num tema que muito nos é peculiar. E eu diria, como um jovem pastor, eu já tenho maturidade suficiente para perceber o que vou dizer aqui para vocês. Há muitas pessoas na igreja que faltam todos os cultos, mas não faltam a ceia do Senhor. E o contrário também é verdadeiro. Há muitos irmãos na igreja que simplesmente vêm em todos os cultos, mas não vêm no culto da ceia do Senhor. Que paradoxo, que paradoxo. Conheço gente que fala assim, não, eu posso faltar um culto, eu posso não ir à igreja num determinado culto, mas a ceia do Senhor eu não posso faltar. E aí o contrário também, a pessoa não vem à ceia do Senhor porque acha, eu acho que eu não sou digno de participar da mesa do Senhor. E outras pessoas, eu posso faltar tudo, mas não posso faltar o dia de estar assentado à mesa junto com o meu Senhor. Bem, diante disso, a gente vai observar que Paulo vai fazer uma denúncia, que é uma denúncia que se tornou praticamente clássica, sempre que a gente fala da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor. Pois que come e bebe indignamente o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E diante disso, sempre Paulo pede, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba deste cálice. Isso trouxe para nós, na igreja evangélica brasileira de modo geral, esse temor, esse receio de falar, eu não posso tocar nesse pão, eu não posso tocar nesse cálice. Por quê? Porque eu posso estar com pecado, eu posso não estar dignamente preparado para tal. E isso foi fazendo o que eu disse para vocês minutos atrás. Algumas pessoas se afastam da ceia do Senhor e outras pessoas simplesmente ignoram todo o calendário da igreja, mas participam da ceia do Senhor. Tanto é que geralmente é o culto em que mais se tem gente na igreja, é o culto de Santa Ceia. Você pode dizer amém até aqui? Amém. Obrigado. E aí eu queria entrar numa parte que também nos interessa muito, porque Paulo pode estar dizendo que o indigno de participar da ceia do Senhor não é aquele que cometeu algum tipo de pecado moral. E eu vou repetir isso para não dizer que escapuliu. Na mentalidade de Paulo, e vamos tentar verificar isso no texto, aquele que se torna impossibilitado de celebrar a ceia do Senhor não é aquele que de alguma maneira, eventualmente, circunstancialmente cometeu algum tipo de pecado moral. Vou dar aqui um pecado generalizado, sei lá, mentiu, ele xingou o rapaz da pipoca do sinal, xingou o rapaz lá que estava vendendo bala no sinal, eu não sei, não importa. E aí isso traz para nós algum tipo de autocondenação e fala, Senhor, eu não posso hoje então participar da ceia do Senhor. Ou, antes de poder participar da ceia do Senhor, a gente costuma fazer aquele autoexame, não é? Senhor, eu estou aqui com o cálice na mão, Senhor, eu estou aqui também com o pão na mão, que simboliza o teu corpo, me perdoa porque eu quero participar desse momento. Amém, é louvável, glória a Deus, permaneça assim. Mas, se você esquecer desse ponto delicado que Paulo toca, e é aqui que eu vim enfatizar a minha mensagem na noite desse dia,
você e eu podemos estar celebrando a ceia do Senhor de maneira tão equivocada quanto os moradores de Corinto naquela ocasião. E é aqui que eu começo a explicar para você. Primeiro, essa informação você precisa ter muito bem decorada na sua mentalidade, no seu entendimento. A maior igreja de Paulo, de todas as cartas do Novo Testamento, de todas as igrejas do Novo Testamento, de Paulo, evidentemente, era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a maior igreja de Paulo. E você sabe quantos membros aproximadamente, considere a margem de erro, tanto para mais quanto para menos, mas geralmente os teólogos apontam esse dado. Geralmente a igreja de Corinto é contada com em torno de 100 a 130 membros. Pouca gente. Pouca gente. A igreja de Corinto geralmente é contada entre 100 a 130 pessoas. E é possível você perceber, quando você lê a carta de 1 Coríntios, que ele se reuniu no salão, provavelmente o maior salão da casa de algum cristão. Eles se reuniam para poder celebrar a ceia do Senhor. Se você observar aqueles nomes que são menos conhecidos na Sagrada Escritura, eu queria muito que você, leitor de Bíblia, desse importância para eles. Homens como Sóstenes, Crispo, Priscila e Áquila, Fortunato, Arcaico, Cloé e várias outras pessoas que são mencionadas no início e no fim da carta de 1 Coríntios, você vai ver sempre Paulo dizendo assim, e a família que está com eles, ou a igreja que está na casa deles. Então sempre que Paulo vai mencionando esses nomes secundários que a gente costuma não dar tanta importância, você vai observar que logo no segmento da construção do versículo vai estar escrito assim, e a igreja que se reúne na casa deles, e as famílias e os santos que estão com eles. O que Paulo está sinalizando ali é uma rede de igrejas na cidade de Corinto. Era uma rede de igrejas. Uma igreja que ficava na casa do casal Priscila e Áquila, uma outra igreja que ficava numa casa de uma diaconisa chamada Febe, outra igreja que ficava com os irmãos de Cloé, outra igreja que ficava com esse irmão chamado Fortunato, Sóstenes, Crispo e tantos outros. A gente poderia até abrir a Bíblia, mas a gente vai gastar um tempinho para poder ler e checar o nome desses sujeitos que estão aparecendo lá no texto sagrado. Mas se você confia em mim, espero que você pegue essa palavra. Então, o Paulo, quando fala da ceia do Senhor, ele fala de um problema que acontece quando toda essa rede de igreja se reúne. E aí quando essa rede de igreja se reúne, aí o negócio fica feio. É por isso que Paulo vai dizer, queria muito que a gente pudesse ler esse texto rapidamente, 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 17, diz assim, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Deu para entender agora o texto? Por que Paulo disse, eu não louvo vocês nessa atitude? Por quê? Porque quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para melhor, senão para pior. O que Paulo está falando? Do ajuntamento da rede de igrejas. Quando os irmãos se reuniam, e se reuniam na casa maior, evidentemente, para poder compactar de 100 a 130 pessoas supostamente, aí tinha o problema que é a denúncia que Paulo vai levantar. Por quê? Porque a estratificação social da igreja de Corinto, ela era muito multifacetada, ou seja, tinha gente pobre na igreja de Corinto e tinha gente também relativamente bem financeiramente e materialmente. E aí, pessoal, a ceia do Senhor naquela época não é como hoje. Por exemplo, vamos celebrar a ceia do Senhor já, e é a igreja que nos serve o cálice e é a igreja também que nos serve o pão, ok? Naquela época não, eram os irmãos que levavam. Eram os irmãos que levavam. Então vai ter a reunião, eu tenho condições de levar o pão e o cálice, eu vou levar. E aí o outro que não tem, vai ter que esperar aquele para poder cear, e depois é ele quem vai cear. Então tinha gente pobre e tinha gente com uma boa condição. Quem tinha boa condição fazia sua mesa bem farta e separada dos pobres da comunidade, de quem não tinha dinheiro da igreja. E aí quem não tinha dinheiro, que muitas vezes não tinha condição de levar o seu provento, tinha que ficar à espera de toda aquela galera que tinha uma condição ceiar, para depois os pobres então cearem. Agora você entende quando Paulo diz assim, esperai uns pelos outros. Aí Paulo diz, eu quero que vocês esperem uns pelos outros. E quem tem fome, que coma em casa. Já viu isso? Quem tem fome, que come em casa. Porque era uma desordem. Primeiro, porque eles não conseguiram entender
que a ceia do Senhor era o ponto de unificação entre os irmãos. E Paulo está dizendo assim, ó, vocês não conseguiram entender o fundamento da ceia do Senhor. Por quê? Porque quando vocês se ajuntam, é o momento que vocês se ajuntam não para melhor, senão para pior. É o que Paulo está dizendo aqui para a gente conferiu. Então, diante dessa situação, a gente consegue observar o Paulo que está preocupado, porque a igreja não entendeu o principal fundamento que me faz e que me convence a tomar o cálice do Senhor e o pão do Senhor, o corpo do Senhor. E eu queria dizer isso para vocês, e eu espero que vocês acreditem em mim. O que Paulo está querendo denunciar aqui não é um problema de pecado moral, mas é um pecado espiritual, é um pecado intelectual, é isso. O que Paulo está dizendo, o que me impossibilita de tomar a ceia do Senhor, o que me torna indigno de tomar a ceia do Senhor, é não entender a razão desse pão e desse cálice. Ora, a gente já consegue ver a denúncia que Paulo suscita. Se Cristo moeu o seu corpo para poder nos unir, o problema já se instaura quando vocês não esperam uns pelos outros, não consideram quem tem e quem não tem, não consideram que nós somos chamados irmãos, sobretudo os filhos do mesmo Deus. Então isso para Paulo é um grande problema. Eu diria, digo eu e não Senhor, uma linguagem de Paulo, que eu penso que esse problema é um problema ainda mais grave do que um problema moral. E problema moral é grave, eu sei, porque isso macula a pureza da igreja. Eu sei disso. Problema moral macula a pureza da igreja. Mas, irmãos, o que adianta a gente ter uma vida moral impecável e uma falta de entendimento intelectual no tocante à ceia do Senhor? Então Paulo está dizendo, não, gente, peraí, eu acho que vocês não entenderam. O que torna vocês indignos, ou o que torna você o réu no corpo do Senhor, é entender que você está aqui ao invés de multiplicar, de somar, de gerar união, de gerar fraternidade, você só pensa em si. Não, o corpo de Cristo foi dividido e foi dado para todos, mostrando que todos podem ter acesso a essa mesma virtude que nos foi dada, graças ao corpo de Cristo. Você pode dizer amém por isso? Então Paulo está tentando denunciar um problema que me parece soar nos dias atuais. Parece que Paulo está denunciando um problema que a gente precisa ter a consciência e entender diante disso, que ao momento, vamos passar por isso já, no momento que a gente estiver aqui partindo o pão, no momento que a gente estiver celebrando o cálice do Senhor, qual é a principal razão para isso? Jesus está dizendo, tá vendo? Eu me fragmentei para que vocês possam estar unidos, eu fui dividido para que vocês possam estar unidos, cada um pode participar para que vocês possam entender que nós somos verdadeiramente o corpo de Cristo. Bom, diante disso, olha o que Paulo vai dizer, por favor, verso de número 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim. Essa locução está de alguma maneira mostrando o seguinte, examine-se, mas coma. Examine-se, mas coma. Eu não estou aqui com uma palavra dizendo que todos podem comer. Não, a gente tem algum princípio que a gente geralmente segue. O princípio que você está com a vida moral devidamente equilibrada para você poder participar desse momento. Geralmente para aqueles que já são batizados nas águas, é que vai ter a oportunidade de celebrar esse momento. Não tenha pressa para tal, portanto. Só que o que Paulo está querendo dizer para nós é nos chamar a um autoexame, e esse exame é intelectual. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois disso, coma deste pão e beba deste cálice. Então aqui na noite desse dia, eu quero muito chamar a sua atenção para tentar verificar dentro da sua mente, dentro do seu coração, qual é a razão pela qual você celebra a ceia do Senhor. É só para poder comemorar o sacrifício? Não, gente. Eu aprendi isso no seminário, queria compartilhar isso com você. O protestante, nós protestantes, geralmente quando celebramos a ceia do Senhor, a gente assume um compromisso com o sacrifício de Jesus. Mas na verdade não é só isso. É isso, mas é mais do que isso. Quando a gente celebra o pão e o cálice, ou seja, o corpo e o sangue de Jesus, a gente assume um compromisso com toda a vida de Jesus. Não é só com a morte de Jesus, é com a vida inteira de Jesus. E aqui entra um problema que a gente precisa acertar. Porque é muito fácil, gente.
a gente celebrar a ceia, como vamos fazer daqui a pouquinho, assumindo com gratidão e felicidade o sacrifício de Jesus. Mas calma aí, eu não posso pensar a ceia do Senhor simplesmente evocando a morte. Eu também preciso pensar na causa morte. E é aí que Paulo diz, vocês não entenderam. Por que Cristo morreu? Tudo bem, Cristo morreu para nos salvar. Agora, ele morreu, qual foi a razão da morte de Cristo? Para unificar os homens, para gerar consciência de irmandade entre a população, para que pudéssemos ser perdoados no sangue dele, diante de Deus Pai, e poder promover o que nós chamamos teologicamente de a família de Deus, a família da fé. Então é muito fácil, gente. É muito fácil a gente dizer assim, eu assumo esse compromisso simplesmente porque eu quero retribuir a morte do Senhor. Não é só a morte, é a causa morte. Então a gente não está aqui para celebrar só a morte de Jesus. A gente está aqui para dizer, Senhor, nesse corpo e nesse cálice, eu assumo um compromisso de viver exatamente como o Senhor viveu. Eu diria que isso muda tudo. Eu particularmente diria que isso muda tudo. Quando você fala assim, Senhor, eu assumo isso, e diante de Ti, eu assumo um compromisso de viver justamente pela mesma causa que o Senhor viveu. Eu diria, em outras palavras, que o que Cristo nos exorta à luz da ceia do Senhor, pessoal, é um estilo de vida semelhante ao estilo de vida de Jesus. Por isso ele diz, isso aqui é uma memória de mim. Quando ele diz, olha, façam isso em memória de mim, ele está fazendo um recurso muito interessante dentro da tradição judaica. E a tradição judaica cultiva até hoje a questão da memória. Então, pessoal, quando Jesus celebra a ceia do Senhor e estabelece isso na igreja primitiva, e isso chegou para nós até hoje, é que Jesus quer que nesse ato ele seja memorado por você e por mim, de tal maneira que a gente possa imitar a prática de Jesus. Eu queria hoje te desafiar na noite desse dia, você que está nos acompanhando pela transmissão, eu quero desafiar você hoje. Já vamos participar desse momento sublime para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu queria que você antes disso pegasse esse cálice, pegasse esse pão e dissesse, Deus, hoje eu assumo um compromisso de viver não somente em razão da morte do Senhor, mas também da causa morte, toda a vida que o Senhor viveu aqui na terra. Hoje a gente assume um compromisso de fazer a mesma coisa. Você consegue dizer um amém por isso? Amém. Que bom. Isso se tornou tão sedimentado na igreja primitiva, e aqui entra a parte que eu queria que você reprisasse para mim. O texto diz assim para nós, capítulo de número 11, verso de número 26, diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Repita após mim só mais uma vez, até que venha. Agora olha para cá, por favor. Da onde surgiu essa lógica do até que venha? Onde surgiu isso? O até que venha. É importante, tem uma lição aqui muito legal para nós. Há um texto bíblico, e eu não vou abrir esse texto, mas eu vou dizê-lo aqui para você rapidinho. Na última ceia de Jesus com os seus discípulos, Jesus disse assim, olha, nós vamos celebrar então a nossa última ceia. Eu estava desejoso de participar dessa ceia aqui junto com vocês, e agora a gente não vai celebrá-la novamente até aquele dia. A gente não vai celebrá-la novamente até que a gente possa celebrar na boda do Cordeiro. Amém? Esse está no texto de Mateus, capítulo de número 26. A igreja primitiva associou, escute essa, a igreja primitiva associou que Jesus sinalizou lá que ele poderia vir justamente numa noite de ceia. Eu acho que eu preciso ler esse texto. Capítulo 26 de Mateus, por gentileza. Capítulo 26 de Mateus. Capítulo 26 de Mateus. Verso de número 26. Enquanto comiam, barulho de Bíblia. 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu, e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora,
não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Palavras de Jesus. Agora olha para cá, por gentileza. Jesus, obrigado. Jesus está celebrando a ceia, e depois de ter celebrado a ceia, ele disse: eu nunca mais vou participar desse momento com vocês, somente naquele grande dia, quando chegar o reino de Deus, você e nosso Pai, no reino de Deus, conosco, convosco. Aquilo ali, não sei explicar como, não me pergunte, porque eu não tenho resposta. Aquilo ficou sedimentado na concepção teológica da igreja primitiva. Não me pergunte onde isso começou a ser cultivado, mas a igreja primitiva começou a associar, baseado nesse dito de Jesus, nessa fala de Jesus, uma suspeita. Jesus está dizendo que ele não vai mais participar desse momento com a igreja, até que ele participe novamente com a igreja no reino do seu Pai que está nos céus. A igreja então associou: opa, eu acho que Jesus vai voltar numa noite de Santa Ceia. Eu acho que Jesus vai voltar na noite em que a gente estiver celebrando o pão e o cálice. Ele é quem disse isso. Agora a gente consegue ler o texto que já lemos de 1 Coríntios, Paulo dizendo: porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo está ensinando a igreja que na reunião de Santa Ceia, na reunião de ceia, pode ser, eu não estou afirmando nada, pode ser uma forma de evocação da presença de Jesus no momento final, no rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, por exemplo. Pode ser, essa era a mentalidade deles. Por isso eles começaram então a celebrar a ceia do Senhor. Agora, não era uma celebração mensal, semanal, mas periodicamente a comunidade se reunia e eles acreditavam que Jesus poderia aparecer ou que Jesus poderia voltar numa noite de celebração de ceia do Senhor. É diante disso que surge uma palavra aramaica que não foi traduzida, e ela não está na boca dos apóstolos, ela está na boca de Paulo de Tarso, no texto de 1 Coríntios. E sabe qual é a palavra? Maranata. A palavra Maranata, que significa vem Senhor Jesus, ou nosso Senhor vem, era um hino na igreja primitiva, gente. E eu volto a dizer, a palavra Maranata não está na boca de Pedro, não está na boca de Tomé, não está na boca de João. Ela aparece uma única vez na Bíblia Sagrada e está em 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo de número 16, verso de número 22, se puderem aí, de repente vai aparecer aí, eu acho que é 22, 16, 22, apareceu? É sim, obrigado pastor, obrigado. 16, 22. Se aparecer aí, diga amém. Amém. Apareceu. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Aí aparece então a palavra Maranata. Ela não aparece em lugar nenhum. Ela não aparece mais em lugar nenhum. Essa palavra é uma palavra aramaica que não foi traduzida. Há várias palavras na Bíblia Sagrada que não foram traduzidas. E hoje elas ganharam um sonido, né, meio aportuguesado, mas na verdade são palavras que não foram traduzidas. Teríamos outras. Ebenezer é uma palavra que não foi traduzida. Shalom é uma palavra que não foi traduzida. Aleluia é uma palavra que não foi traduzida. Então ela hoje tem um sonido aportuguesado, mas na verdade são palavras que não foram traduzidas de propósito. E a palavra Maranata não foi traduzida de propósito, porque ela era uma palavra litúrgica na noite de ceia do Senhor. Eles se reuniam e cantavam os cânticos espirituais. E havia um fragmento de louvor que denominava então esse momento Maranata. Então é por isso, Senhor, irmãos, que na igreja de Jerusalém e possivelmente na igreja de Corinto, lembrando que é uma palavra aramaica que Paulo está colocando no vocabulário dos gregos, é uma palavra que fez muito curso nos textos do Novo Testamento, ou pelo menos na liturgia da igreja do Novo Testamento. E aí Paulo está dizendo, ó, quem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja um anátema. Aí a palavra Maranata parece ser um anteposto, parece ser o contrário. Então quem ama, diga Maranata, ok?
quem não ama o Senhor Jesus, anátema. Anátema é maldito ou amaldiçoado de Deus. Então, ao contrário, ou seja, ao contrário dos que não gostam, os que gostam, digam Maranata. A gente pode dizer Maranata no 3, eu sei que você está de máscara, mas aumenta aí o som. 1, 2, 3, Maranata. É isso aí. Eu queria muito poder estar lá naquela época e poder celebrar um culto de Santa Ceia junto com aqueles irmãos. Então, Paulo dizia isso, cada um tem salmo, tem doutrina, tem louvor, todo mundo reunido e cantavam o hino chamado Maranata. E quando eles cantavam o Maranata, de alguma maneira eles evocavam a presença de Jesus na ceia do Senhor. Bom, se isso é verdade hoje, eu não sei. Se é verdade hoje, eu não sei. Será que Cristo virá para nos buscar numa noite de ceia do Senhor? Eu não sei. Mas se Ele vier, que bom que a gente está aqui, que bom que essa noite é uma noite de ceia do Senhor, que se Ele vier, meu irmão, nós vamos subir, estaremos eternamente com Ele, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, oh glória a Deus. Então os cultos da igreja primitiva, eles evocavam isso. Então Paulo está dizendo, comemos esse pão, bebemos esse cálice, nós estamos anunciando a vinda do Senhor até que Ele venha. Isso então entra na igreja primitiva, vai passando-se o tempo, até que chegamos hoje, claro, 2000 anos depois de Cristo, e a gente está diante dessa mesa para poder celebrar, mas ao mesmo tempo ter e assumir um compromisso com a memória de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, Jesus, quando reuniu com aqueles discípulos, Ele queria que a sua memória não se perdesse. Ele queria que a memória do sacrifício dele não se perdesse. Mas como disse para vocês minutos atrás, não é só um compromisso com o sacrifício. Nós precisamos assumir um compromisso com toda a vida de Jesus. Eu consigo ver muitas pessoas que têm uma prática piedosa, têm até uma religiosidade bacana. Ele consegue cumprir todos os calendários da igreja, consegue cumprir todos os regulamentos da igreja, mas ele ainda não conseguiu reproduzir sequer uma virtude de Jesus. Irmãos, pais meus senhores, há pessoas assim. Há pessoas assim que conseguem obedecer todos os protocolos da religião, mas não nasceu de novo. Há muitas pessoas que conseguem cumprir todo o protocolo da Assembleia de Deus, a gloriosa Assembleia de Deus no Brasil, mas a pessoa ainda é má, a pessoa ainda é problemática, a pessoa não é perdoadora, a pessoa não nasceu de novo. Não é isso, irmão. Você está celebrando a ceia do Senhor assim, não quer dizer que você está dignamente apto para tal. Porque não entendeu. Você lembra, irmãos? Lembra? Você lembra dos discípulos de Emaús, Lucas capítulo de número 24? Jesus está ensinando, Jesus está pregando, Jesus está com ele, e ninguém entende nada, e ninguém entende nada, e ninguém entende nada. Na hora da refeição, Jesus pega o pão e faz o ritual. Não sei se é esse ritual, suponhamos que seja. Pega o pão, parte, eles na hora, rapaz, quem partiu o pão dessa maneira era ele. Eles só identificaram que aquela pessoa que eles tinham passado a tarde inteira recebido em casa, batido um papo longo, eles só reconheceram que era Jesus no rito do partimento do pão. Aí eles então identificaram, não. Era o Messias, era Jesus. E depois que Jesus fez isso, sumiu. Aí eles, rapaz, era ele. Por quê? Porque era singular, era fundamental, é essencial, gente. Isso me emociona, na boa, isso me emociona. Saber que Jesus não está nem aí para essa religiosidade barata, e essa religião barata muitas vezes é até cristã. O corpo dele foi entregue na cruz do Calvário para nos ensinar a ser cristão como Jesus, repartindo, cultivando a solidariedade, a unidade da igreja, a fraternidade entre irmãos e sempre pensando na alteridade e no sentimento mútuo. Aí os discípulos de Emaús, quando veem aquilo, aí eles se espantam. Rapaz, era ele e a gente não sabia. É claro que não sabia. Mas na hora de partir o pão, quem sabe eles estiveram numa outra ceia, né? Que a igreja batista geralmente faz um diferencial: ceia restrita, ultra restrita e ceia pública. Quem sabe lá numa outra ceia pública, os discípulos de Emaús estavam lá também.
E aí viram a maneira como Jesus partiu o pão, e aquilo trouxe a memória. Repitamos assim: memória. É isso, irmãos. Jesus ensina a ceia para Paulo, para os discípulos. Paulo não, eu acabei de falar para você que Paulo não estava lá. Mas ele fala que recebi do Senhor. Então, todo esse aprendizado é para que a memória da vida de Jesus não se perca. Não é só a memória do sacrifício. Eu aprendi isso há pouco tempo e eu fiquei alarmado quando eu aprendi. Eu falei, pois é. Quando eu li o livro sobre isso, eu falei, rapaz, a gente assume compromisso com a morte, mas não assume compromisso com a causa morte. Então Jesus está querendo que a sua memória permaneça entre nós. É claro que Jesus sabia que viria um documento chamado Bíblia para nos trazer esse reforço da memória. Sim, claro que sabia. Claro que ele sabia que surgiria o Novo Testamento para que ele pudesse de alguma maneira condicionar o conhecimento acerca dele mesmo. Mas o que me deixa muito entristecido, triste, é saber que há muitas pessoas que se denominam cristãs e que fazem parte da igreja evangélica, mas que ainda não conseguiram entender que a ceia do Senhor desafia a cada um de nós a fazer a mesma coisa que Jesus fez em favor do povo dele, em favor do povo de Deus. Não foi isso que Paulo disse? O amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, quem sabe completar? Logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Pode colocar esse texto na tela? Se aparecer aí, diga amém. 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, 5,14. Espero não estar enganado, às vezes a memória falha. É isso mesmo. É isso mesmo, obrigado. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, pode ler aí? Logo todos o quê? Fala para o senhor que está do seu lado assim que você está de máscara. Você já está morto também. Está aqui. Se um morreu por todos, logo todos o quê? Morreram. Agora, escute isso aqui, eu vou falar para a transmissão. Reparou como é que a Santa Ceia é uma espécie de bate e volta? Cristo fez, deu o exemplo, agora é a nossa vez. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, assume esse compromisso. Assume esse compromisso. E é dessa maneira que a gente percebe que Cristo tem uma expectativa para que naquele grande dia a gente possa celebrar não somente com o corpo e com o sangue de Cristo, mas com Ele na sua inteireza, na boda do Calvário, na boda do Cordeiro. Como diz Apocalipse capítulo de número 19. Eu queria trabalhar com você esse texto rapidamente. Apocalipse capítulo de número 19. Vamos lá. Apocalipse capítulo de número 19. Apocalipse 19, verso de número 7. Apocalipse 19, verso 7. Está entendendo? Pode dizer amém? Amém. Obrigado. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vidas são as bodas do Cordeiro. Estou lendo 19, 7. E a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de um linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas palavras são palavras de verdade, são verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal. Eu sou teu conservo e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, o espírito de profecia. Olha para cá, eu tenho um ensinamento para você nessa noite. A ceia do Senhor, de acordo com o que eu expliquei aqui bem resumidamente, ela entra na igreja e ela hoje faz parte de toda a igreja. A igreja católica chama isso de sacramento. Quem foi católico sabe muito bem disso. Os luteranos, eu acho que os luteranos e os reformados, eles também consideram sacramento, se não me falha a memória.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu posso dizer isso sem sombra de dúvida, ela não considera isso um sacramento. Não tem sacramento na Igreja Assembleia de Deus. Então ela tem ordenança. O que é que eu quero dizer com ordenança? Quem não toma a Santa Ceia vai para o inferno? Não, necessariamente não. Se você tem um compromisso com Deus, entende que a Santa Ceia, ela exige de você uma compreensão intelectual do sacrifício de Cristo, eu não estou ignorando o valor da impecabilidade moral, não estou ignorando isso, isso é fundamental. E todo mundo é grande aqui, todo mundo sabe o que eu estou dizendo, ok? Agora, diante dessa afirmação aqui, a gente entende que Apocalipse capítulo de número 19 traz para nós uma perspectiva mística, final, gran finale da ceia do Senhor. E aí fica então aquela pergunta: pastor, no céu, Jesus vai ser garçom, pastor? Pastor, lá no céu a gente vai ter aquele mesão para comportar todos os salvos de toda a história da humanidade, e Cristo vai nos servir, os anjos vão nos servir, e nós vamos então celebrar as bodas do Cordeiro? É isso, mas o livro do Apocalipse tem uma outra verdade sobre isso. E eu quero ensinar para você, baseado nesse texto que a gente acabou de ler, e mostrar um outro texto também do Apocalipse capítulo de número 19, verso de número 17, esse aqui eu queria ler na tela. É possível colocar aí para mim? Apocalipse 19, 17. Eu já estou encerrando, pessoal, mas eu preciso comunicar essa verdade aqui para vocês. 19 e 17. Apareceu aí? Pode dizer amém? Amém. Ok. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Para aí, olha para cá. Nós acabamos de ler o texto que o anjo manda a igreja se aprontar, dizendo: chegou as bodas do Cordeiro, vamos celebrar agora. É no mesmo capítulo 19, é no mesmo, a gente leu, capítulo 19, verso 7 até o 11, se não me falha a memória, e agora a gente está lendo o capítulo 19, verso 17. Então olha para cá e não perca isso de vista. A igreja é chamada para celebrar a boda do Cordeiro, e há um grupo aí, um bando de aves de rapina, que é chamado, o bando é chamado para poder celebrar também. Ajuntai-vos à ceia do grande Deus. É meio sinistro mesmo a reconfiguração do cenário, mas me parece que a igreja está presenciando um fato, ela vai presenciar um fato, e há um bando que também vai presenciar. Passa para mim, por gentileza, verso seguinte: para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Para aí, esse é o banquete. Primeiro, cadê o banquete da igreja? É a pergunta que eu faço. Cadê o banquete da igreja? A igreja está adornada, a igreja está paramentada, a igreja já foi chamada para celebrar, e até agora não estou vendo comida nenhuma. O bando foi chamado também, o bando de aves. O anjo está assoviando, não está escrito no texto, é uma invenção minha. E todos esses grupos se apresentam. O que é que vocês vão comer? Carne humana, carne de animais, e vocês vão exterminar os cadáveres que morrerão numa batalha. Supostamente a batalha do Armagedon, de Apocalipse capítulo número 16. Passa para mim, por gentileza. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Mais uma vez, por gentileza. Pode passar. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou e receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Pode passar, é o último. E os demais foram mortos, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves de rapina se fartaram de suas, pode ler? Carnes. Agora olha para cá de novo. A igreja foi chamada, está paramentada, está ornamentada, tudo bonitinho, como manda o figurino. Cadê o banquete? Não tem, até o princípio, até o momento.
Em seguida, o anjo chama um bando de aves. O bando comparece e o anjo diz: para o bando, fica quietinho no lugar de vocês, porque já vai ter comida para vocês. A cena é fílmica, de fato. A cena é fílmica. O texto diz para nós, numa narrativa abruptamente trocada. Está todo mundo preparado para a batalha? Verso seguinte: e vi a besta e o falso profeta, que estava atormentado, sendo lançado vivo no lago de fogo e enxofre. E esse bando que está preparado ali para comer os cadáveres simplesmente morrem por causa da palavra que sai da boca de Deus. Acabou. Você reparou uma coisa? Que de acordo com essa cena fílmica que eu acabei de dizer para vocês, se espera uma batalha ali medieval praticamente, né? A gente espera uma batalha medieval de carros e cavaleiros e de forças antagônicas contra as forças do bem. Nada. Eles são todos preparados para a batalha contra Cristo e Cristo simplesmente diz: acabou. Todos eles já aparecem mortos agora e as aves são chamadas para comer. Pergunto a você, se quiser acreditar em mim, acredite. Se não quiser, deleta. Eu sou bem democrático nesse sentido. Pastor, e a boda da igreja? E a Santa Ceia que a gente vai celebrar lá? Pastor, eu quero peixe frito. O Marco Feliciano disse que vai ter peixe frito, disse que vai ter vinho, disse que vai ser um mesão do tamanho do planeta Terra. E eu não consigo encontrar isso no livro do Apocalipse. Mas o Apocalipse está nos sinalizando que haverá banquete sim. A igreja é chamada para poder comparecer a este evento, mas ela só contempla. Ela só contempla, ela não faz nada. A igreja não fará nada, ela só vai contemplar o evento. E aí, quando as aves são chamadas para poder comer os cadáveres das forças do mal, ali a igreja é alimentada. Eu te explico por quê. Por que a igreja então é alimentada ali? Porque a igreja presenciará a justa retribuição que Deus dará ao mal, ao diabo, às forças antagônicas, às forças anticristãs e todos aqueles que zombaram de Deus, que zombaram dos crentes e que zombaram do Evangelho. As aves vão comer os cadáveres, mas quem se sentirá saciada será a igreja, porque a igreja visualizará a justa retribuição de Deus contra as forças do mal. Eu me lembro de um dito de Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Me parece que o livro do Apocalipse está nos convidando a essa ceia de Deus, banquete de Deus. Mas esse banquete não será literal, vai ser um banquete cujo qual veremos presencialmente, visivelmente, Cristo dando a justa retribuição às forças do mal, dizendo para a igreja: valeu você esperar, valeu você me servir, valeu a renúncia que você fez, valeu o pacto que você acertou comigo, e agora vocês estão vendo que o mal não ficará impune eternamente. E aqui vai o último versículo. Isso aqui é a coisa linda. Quem sabe o pastor Zalmir fala: vamos fazer o Apocalipse, vai chegar. Apocalipse 19 é o último versículo, prometo. Apocalipse 19, verso de número 11. Se aparecer aí, diga amém. Amém, obrigado. E vi um céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Olha o detalhe: julga e peleja com justiça. Esse cavaleiro é Cristo, é cavaleiro. O cavaleiro aqui é Cristo. E esse cavaleiro, ele simplesmente vem para julgar e pelejar com justiça. Aí eu explico isso outro momento para você, mas o Apocalipse foi dando 500 oportunidades. 500 oportunidades. A oportunidade foi ignorada 500 vezes, agora ele vem para pelejar, ele já vem com justiça, não tem conversa, não tem como revogar, agora ela é definitiva e portanto final. Diz o texto, pode passar para mim, por gentileza? E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, pode passar.
Ele estava vestido com uma veste tingida de sangue. Repita após mim assim, por favor, sei que eu sou um pouquinho chato. Uma veste tingida em sangue. Agora, olha para cá. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Pode passar. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Aqui é a gente. Aqui é a gente. A cena é fílmica também. Não se esqueça que eu estou falando de um capítulo só, o capítulo 19. Já li a terceira passagem. Toda ela no capítulo 19. Então, texto precisa estar costurado no contexto. Não estou inventando nada. Esse exército que está aí são os salvos, são os crentes. Eles estão na retaguarda. Eles estão na retaguarda do cavaleiro que está na frente, assentado sobre o cavalo branco. Esse cavaleiro julgará com justiça, que é Jesus. E aqui a gente tem outra cena fílmica. Uma outra cena fílmica. É uma batalha que está para ser travada agora. Agora, quando você volta ao versículo, e aí eu não vou ler, você já sabe, há um detalhe textual ali que me chama muita atenção. Que é a ideia. Jesus está à frente, os santos atrás, chamados a bodas do Cordeiro, chamados para esse grande banquete, só que a roupa dele já está tingida de sangue. Glórias. A roupa dele já está tingida, suja, manchada, algumas versões salpicada de sangue. Eu faço uma pergunta, por favor, não responda. A cena é fílmica, a batalha não começou, as forças do bem frente às forças do mal, o cavaleiro que é o líder, que é o rei, está à frente e já está sujo de sangue. Na teologia é feita essa pergunta: que sangue é esse? Que sangue é esse? Opção de número 1: esse sangue é o sangue de Jesus. Esse sangue, Douglas, é o sangue de Jesus. Opção de número 2: esse sangue é o sangue dos cristãos que passaram pela grande tribulação. Outro dia a gente discute sobre isso. Opção de número 2: será que esse sangue é o sangue dos cristãos que não foram arrebatados? E será que é? Pergunta de número 3: será que esse sangue é o sangue dos adversários? Então você tem 3 opções. Que sangue é esse? Esse sangue é o sangue de Jesus? Esse sangue é o sangue dos cristãos? Ou esse sangue é o sangue dos adversários? Não fale. Eu não estou lendo o seu pensamento. Se você pensou que era o sangue de Jesus, errou. Se você pensou que era o sangue dos cristãos, errou. E se você pensou que é o sangue dos adversários e dos opositores, você acertou. Então agora eu preciso provar. Preciso provar na Bíblia. Então vamos lá. Apocalipse 19, versículo de número 17. 17 não, 15. Se puder colocar aí, por gentileza, 15. E da sua boca saía uma espada, e saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Deixa aí. Vamos identificar. Ele é o mesmo que pisa o lagar, olha o pé, pisa o lagar do vinho e da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse texto está identificando para nós a seguinte expressão: o Messias pisa no lagar e resvala, suja, molha, pica, salpica o vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso sobre a roupa dele. Esse texto foi copiado de Isaías 63. Podem abrir para mim e podem colocar aqui, por gentileza. Isaías 63 foi de onde esse texto veio. É como se fosse o seguinte: um copia e cola. João, o autor, pega o texto lá do livro de Isaías, e ali no livro de Isaías a gente consegue
identificar. Então agora eu sei o que isso significa. Isaías capítulo de número 63. Se não for possível, a gente vai na nossa Bíblia mesmo, somos crentes. Apocalipse 63, se aparecer dá amém. Isaías, desculpa. 1. Amém? Ai, glória a Deus. Que bênção. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Verso 2. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas roupas como as daquele que pisa no lar? Você pode dar glória a Deus, irmão? Verso seguinte. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Deixa aí. Você está vendo como é que o livro do Apocalipse, ele resgata um texto lá de Isaías, querendo identificar a natureza do sangue que suja a roupa de Jesus. Que sangue é esse? Apocalipse, não bota. Ele estava pisando no lagar da ira, do furor, do Deus Todo-Poderoso. Essa sujou a roupa dele. Aí o João resgata esse texto, ressignifica no Apocalipse para dizer: o sangue que está sujando as vestes de Jesus não é o sangue dele, e também não é o sangue dos cristãos. Os que ficaram na tribulação é o sangue dos adversários, é o sangue dos ímpios, que ele já está anunciando que antes da batalha começar, a vitória já é do povo de Deus, irmão. Pode passar para a gente encerrar. Já falei isso, minha esposa fica chateada, porque no dia da vingança o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos seus remidos é chegado. Só até aí. O que o texto está querendo dizer para nós, pessoal? Jesus vai à frente, a comissão eclesiástica toda atrás, todo mundo foi chamado pelo anjo para poder participar da ceia do grande Deus. E a ceia do grande Deus, segundo o livro do Apocalipse, vai ser uma espécie de saciamento espiritual. A gente vai ficar satisfeito porque valeu a pena servir a Deus, e o mal, como eu disse minutos atrás, recebeu a justa retribuição. Agora, o detalhe que é fascinante, o detalhe mostra para nós que Jesus nem começou a batalhar, mas já está sujo de sangue, como se já tivesse vencido. É isso que o Apocalipse está dando detalhe. É como se ele falasse o seguinte: eu estou olhando, rapaz, a batalha ainda nem começou, está todo mundo limpinho, está todo mundo bonitinho, está todo mundo parametrado. Por que ele já está sujo? Sujo, meu filho, porque eu não batalho com ninguém, eu só preciso da ordem que o povo vai vencer. E é isso que aconteceu. É isso que vai acontecer, meu irmão, acredite em mim. Se a gente permanecer fiel ao Senhor, se a gente conseguir servir ao Senhor, se a gente entender intelectualmente o que Paulo está querendo nos ensinar a partir da ceia do Senhor, e se isso desembocar na nossa vida moral, na nossa vida piedosa diante de Deus, nós vamos alimentar essa prática. Não somente alimentar essa prática, mas evocar, dizendo: Maranata, Senhor, o Senhor virá. Senhor, nós queremos estar preparados para esse dia. Senhor, nós queremos receber a Tua vida preparado para estar contigo, e naquele grande dia seremos chamados para poder participar da ceia do grande Deus. Se vai ter peixe frito, eu não sei. Se vai ter cálice lá, eu também não sei. Mas eu só sei de uma coisa: Cristo mostrará para você e para mim: valeu a pena me servir, valeu a pena crer em mim, valeu a pena estar comigo. E eu vou mostrar para vocês que o mal receberá a justa retribuição. Eu digo, meu irmão: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Ah, meu irmão, a
batalha não começou, mas ele já venceu. Isso para mim é uma premissa, é sério. Isso aqui é uma premissa que já me assegura, meu irmão, que Cristo está nas nossas batalhas, Cristo está nas nossas adversidades. A gente pode lutar, a gente pode batalhar, a gente pode até perder algumas delas, mas quando Cristo intervém na nossa história, ele já está sujo de sangue. O sangue dos adversários salpica sobre a veste dele, querendo mostrar para nós: Cristo não pode batalhar com ninguém, porque não há adversários contra ele. Ele simplesmente vence. E diante disso, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Como insondáveis são os teus juízos e como inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ora, meu irmão, Cristo sabe de tudo e a gente não sabe de nada. Cristo sabe de tudo e a gente não sabe de nada. Que Cristo perdoe a mim, que Cristo te perdoe. Que às vezes a gente duvida tanto, às vezes a gente fica tão chateado, às vezes a gente fica tão maluco com esse Deus, em nome de Jesus. E ele já está sinalizando detalhadamente na literatura: ele já está sujo de sangue. Você acredita nessa verdade? Pode dizer amém? Amém. Fique de pé, por favor.